A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, A Papoila da Paz, fala-nos de uma atividade que envolveu a Luizinha, o Manel, o Ricardo e os meninos da sua escola. Vamos ouvir? Luizinha, bom dia, meu amor, dormiste bem? Sim, mamã, e tive um sonho muito estranho, lindo e triste. Foi mesmo muito estranho. E podes contar-me? Posso, mas mais logo, agora ainda não consigo. Preciso pensar melhor nele e sentir exatamente o que significa para mim. Está bem, minha filha. Quando chegar a hora certa, se quiseres, partilhas comigo e com o papá, pode ser? Claro, mamã. E agora, dá-me um abraço quentinho e apertado. A mamã abraçou a Luizinha e ficaram assim juntinhas, como tanto gostavam durante um bom bocado. Depois a Luizinha levantou-se e foi-se arranjar para ir para a escola. Ela era geralmente muito faladora, mas nesse dia esteve muito calada e pensativa. Aquele sonho tinha mexido muito com ela e o seu coração estava um pouco dividido entre a tristeza e a esperança. Na escola, a professora de História falou-lhes de uma guerra que tinha começado há uns anos num país de um outro continente, entre dois grupos de homens que queriam mandar e que não se conseguiam entender através do diálogo. Há neste momento muitas guerras no mundo, continua a professora, mas como são tantas, vou falar-vos desta que é a mais recente. E falou-lhes desse país onde há muito que havia grandes desentendimentos e onde as pessoas viviam muito mal. Mas com o início da guerra tudo tinha piorado. Os ataques iam destruindo tudo, as casas, as ruas, os hospitais, as lojas, as igrejas, as escolas, e deixou de ser seguro viver aí. Muitas pessoas ficaram feridas, outras perderam os seus bens, muitos familiares e amigos, e grande parte da população teve que fugir para outros lugares. A maioria das pessoas daquele país só queria viver em paz, trabalhar, estudar, estar com os amigos, com a família, cozinhar, tratar das suas plantas e estar descansada na sua casa. Mas esse desentendimento entre os homens que queriam governar o país resultou num conflito muito grave. Eles tiveram que se ir embora e deixar tudo o que até então tinham conhecido. Muitas crianças sofreram muito com isso, pois deixaram de poder ir à escola, brincar com os amigos, ter os seus brinquedos e os seus jogos, sentir a alegria dos abraços dos pais e dos avós e passarem a viver em lugares diferentes, muitas delas em tendas onde entrava o frio e a chuva. Chamavam-lhes refugiados, porque tinham fugido do seu país para não morrerem, e a única coisa em que pensavam era poder voltar à sua casa e viverem tranquilamente, como sempre tinham vivido. A Luizinha já tinha ouvido falar nessa guerra, e agora que a professora a explicava com mais pormenor, quis saber mais sobre o que se passava e foi pesquisar. Uma das coisas que fazia com muita frequência, e tudo o que viu a perturbou imenso. Por isso, nessa noite, tinha sonhado com as pessoas fugindo dessa guerra, assustadas e com fome, mas quase no fim do sonho apareceu um arco-íris e no meio das suas diferentes cores apareceu uma papoila e a palavra paz. Mais tarde, iria falar dele à mamã, mas agora queria saber mais sobre a guerra. Quanto mais lia e aprendia, mais o seu coração se apertava e mais entendia a importância das pessoas se entenderem através do diálogo e da compreensão, evitando todo esse sofrimento que aconteceu nesse país e em tantos outros países do mundo. Ela era uma menina muito tranquila, muito pacífica e sempre tinha evitado brigas com os colegas. Agora tinha a certeza de que esse era o comportamento mais certo, porque se todas as crianças se habituassem a conversar para resolver os seus problemas, quando crescessem, nunca iriam contribuir para que houvesse guerras. No recreio grande da manhã, viu o Ricardo e o Manel a jogarem à bola e ficou a observá-los com mais atenção. Eles jogavam bem, mas discutiam muito e cada um deles tentava sempre mostrar que era melhor que o outro. Muitas vezes brigavam e algumas vezes ficavam mesmo muito zangados.
As professoras já os tinham chamado e tentado mostrar-lhes que esse comportamento era mau e que deviam apenas jogar como dois amigos pelo simples prazer de ter a bola a rolar nos seus pés. Mas eles pareciam não querer saber nada desses conselhos e não mudavam. A Luizinha, sentada no seu banco favorito, saboreava o maravilhoso pão com ovo e tomate que a mamãe lhe tinha preparado e olhava para eles, pensativa. Parecem aqueles homens do tal país que a professora Mariana nos tem estado a falar. Não se conseguem entender e depois, como se envolvem em brigas violentas, acabam por magoar os outros colegas que querem jogar com eles. Outro dia foi a Matilde que caiu no meio de uma briga entre os dois, quando foi empurrada com tanta força que acabou por se desequilibrar, cair e partir os óculos. Depois queixam-se que ninguém quer jogar com eles. Só que aqui os outros podem fazer isso e continuar a brincar. Lá, nesse país da guerra, as crianças ficaram com as escolas destruídas e tiveram que fugir e refugiar-se noutros países. Esta situação estava a perturbar muito a Luizinha, que o que mais queria era contribuir para que o Ricardo e o Manel tivessem outro tipo de atitude. Se eles continuarem assim, nunca conseguirão resolver as coisas pelo diálogo, nem compreender como é maravilhoso viver em paz. Vou ter que fazer alguma coisa. Esse pensamento não lhe saía da cabeça e estava sempre atenta para ver o que podia fazer para falar sobre a paz e em como ela era importante na vida das pessoas. Umas semanas mais tarde, a professora Mariana anunciou na aula que a escola tinha decidido aderir a uma campanha de recolha de roupa e comida para ajudar as pessoas do tal país que estava em guerra e que viviam atualmente com muitas dificuldades em campos de refugiados onde havia falta de muitas coisas. A Luizinha decidiu formar um grupo com o Ricardo e o Manel que, como sempre, começaram a competir para ver quem conseguia arranjar mais coisas. Mas à medida que essa campanha ia acontecendo, a Luizinha ia-lhes mostrando fotografias desses meninos que estavam a sofrer por causa dos homens do seu país, que não se conseguiam entender pelo diálogo e guerreavam pelo poder, porque cada um queria mostrar que era mais forte que o outro. Essas fotografias mostravam meninos magros, sem roupas quentes para os proteger do frio e com um olhar onde só se percebia a tristeza. Eles olhavam-nas demoradamente e falavam sobre essa situação. Estavam cada vez mais impressionados com o que podia acontecer em sítios onde as pessoas que mandavam não se conseguiam entender pela conversa e usavam a violência para impor a sua vontade. Com o passar dos dias, eles pareciam estar muito mais tranquilos e começaram a ajudar-se em pequenas coisas. Já não guerreavam no recreio, jogavam a bola com muito mais tranquilidade e, quando estavam em desacordo por causa de alguma situação, iam aprendendo a substituir a briga pela conversa. A campanha durou até ao fim do ano letivo e, ao longo desse tempo, muitos meninos contribuíram ativamente para que ela fosse um sucesso, sensibilizando igualmente as suas famílias para essa causa. A Luizinha estava muito feliz por poder fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento das pessoas que viviam no campo de refugiados e principalmente porque em vários momentos o tema da paz era trabalhado na escola. O Manel e o Ricardo estavam também muito envolvidos em todas as atividades e eram agora os primeiros a falar da importância de se resolver as coisas através do diálogo. Nós vivemos aqui muito bem, diziam eles. Podemos ir à escola, brincar na rua, dormir nas nossas camas, abraçar os nossos pais todos os dias e viver sem medo. Isso é muito mais do que têm esses meninos refugiados, mesmo agora que vão receber as roupas e a comida que nós conseguimos juntar para enviar. Sim, acrescentava a Sara, acho que nós não conseguimos ter bem a noção do que é viver assim, mas nas pesquisas que fiz, vi que nem sempre tinha havido guerra no seu país. Por isso, se não crescermos a valorizar a paz e a defendê-la em todas as situações, qualquer país do mundo pode passar pelo mesmo. E nenhum de nós quer isso, pois não? Claro que não, diziam os seus colegas, que nunca tinha pensado nisso até esse momento. Então, para isso, é muito importante que nós consigamos resolver os nossos problemas de uma forma tranquila. E sempre que não concordemos com os outros, tentemos conversar em paz. Pois, diziam outros colegas que até há pouco tempo achavam normal lutar e envolver-se em brigas para mostrar quem era o mais forte. Esse ano foi um ano de muita aprendizagem para a Luizinha e um pouco para todos os meninos daquela escola, que ao serem envolvidos numa campanha solidária para meninos de um outro país que estava nesse momento a passar um grande sofrimento por causa da guerra, compreenderam que a paz era a única solução para resolver qualquer conflito, pois é a única forma de conseguirmos o nosso bem-estar, segurança, desenvolvimento, felicidade e uma vida tranquila e equilibrada. Espero que tenham gostado desta história, que nos fala de uma grande importância sobre o diálogo como forma de conseguirmos comunicar e resolver os conflitos que possam acontecer na nossa vida. Até para a semana.
Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na roda do conto.